No vídeo dessa semana eu vou mostrar uns detalhes interessantes do pregão aí do dia 27 de dezembro agora de 2024, né? Praticamente o penúltimo pregão do ano. Tiveram umas questões interessantes ali, tá? Especialmente para quem tá ali de olho, ou quem já sabe, ou quem tá aprendendo a seguir os algoritmos que eu ensino aqui, tá? A dar front running em cima de alguns algoritmos, tá? Tem alguns detalhes bem importantes e eu vou passar esses detalhes aqui no vídeo. Vamos lá, bora pro conteúdo. Bom, primeiro eu sou o Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Nessa semana aqui, tá, eu decidi gravar um vídeo com essa série, né, melhores e piores, tá? Eu trago alguns detalhes do que teve na semana de bom ou de ruim, deu certo ou de errado, tá? Esse aqui eu vou trazer uma coisa que deu certo, tá? O pregão de ontem, estou gravando aqui no sábado de manhã, sobre o pregão no dia 27, tá? Deixei algumas coisas até meio prontas aqui já para facilitar, porque algumas telas que eu uso aqui não tem como pegar, consultar retroativo, tá? Ele perde no dia, tá? Então eu tirei um print para poder mostrar aqui o dia de ontem, tá? A primeira coisa, né, que eu sempre faço, que eu sempre olho, né, a primeira grande pergunta, tá, que eu faço no mercado, ou para analisar esse tipo de operação, o mercado tem alguma distorção em relação ao preço justo? Tá? E o preço justo não é daquela forma que, né, muita gente tem me perguntado, muita gente tem divulgado, né, desde que eu comecei a falar isso 2, 3 anos atrás, né, esses termos, tá? Muita gente começou a divulgar o preço teórico, que é aquele preço calculado do John Hu, que é o IBOV mais juros, menos o aluguel, né? Aquilo lá é o preço para poder calcular cash and carry, é o preço teórico, não é o preço justo com base em modelagem que eu calculo, ou que outras pessoas no mercado calculam também, tá? A grande questão é, tem alguma distorção? Eu sei que não é trivial, porque você não tem acesso a esse tipo ao número que eu estou falando aqui, mas eu estou colocando o meu processo. Se no dia o mercado está distorcido do preço justo, no dia, das 9 da manhã, a hora que abriu, para a hora que eu estou analisando, né, para o período corrente que eu estou analisando, ou se ele vem distorcido de dias anteriores, do dia anterior ou de dias anteriores, que eu vou dando cada vez menos importância, tá? Mas, ok, esse é um ponto. E nesse dia aqui não tinha uma distorção relevante, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, ou seja, eu estou te dizendo, sem te mostrar os dados aqui, que não tinha nada que chamasse a atenção que o índice estivesse muito caro ou muito barato. Ou seja, ele estava solto para poder, numa faixa considerável aí de 600, 800 pontos, andar para cima ou para baixo sem que aquilo sugerisse, por esse cálculo, que ele estaria barato ou caro só pela métrica de preço justo. Ou seja, não estava. Tá? Ele podia andar para alguns lados. E a outra coisa que eu olho, que já citei em vídeos anteriores aqui, é se tem algum algoritmo low frequency ligado. Se você não tem ideia do que seja isso, eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo que explicam o que são os algoritmos, explicam os 5 tipos de algoritmo aqui, e também um vídeo muito importante, tá, que explica, na verdade, como contar a história do dia. Tá? Vou deixar aqui embaixo para não ficar vídeos repetitivos aqui, que basicamente a história do dia, né, de maneira bem resumida aqui, na minha visão microestrutural do mercado, você tem alguns players que fazem de fato o mercado deslocar de preço, deslocamentos definitivos de preço, ou seja, ditam a tendência do dia, ditam o rumo do dia, tá? E alguns players eles fazem o mercado zanzar para cima ou para baixo em ondas, que são os HFTs, né? Não só, mas os HFTs, o varejo, a própria dinâmica do varejo com RLP, né, faz parte desse zigue-zague que faz o mercado transformar em ondas. Mas a grande direção do dia é dada por execução de poucos players, geralmente fluxo gringo passivo, através de algoritmos low frequency. Tá? E aí eu conto a história do dia marcando o começo e o fim da atuação desses algoritmos. Basicamente é isso, tá? De maneira bem resumida aqui. E no dia de ontem tiveram alguns pontos interessantes. Vem para a tela aqui que vai ficar um pouco mais fácil de te explicar. Coloquei aqui, tá, do computador. Aqui é um gráfico de 1 minuto do mini índice, tá? Eu separei, aqui é o dia, né? 9 e pouco da manhã, uma abertura e fechamento com o mercado com uma queda expressiva, tá? E eu separei 2 grandes momentos em termos de história do dia. Um começando 10h15, tá, da manhã e acabando às 11h06. Por aqui não dá para ver porquê, eu vou explicar daqui a pouco. E o outro, então, o primeiro momento é esse. Começa aqui nessa seta, 10h15, e acaba 11h06 nessa seta. E, de novo, por esse gráfico não dá para ver isso. Dá para ter uma ideia que teve aqui no acumulado da agressão, né? Assim, agressão reduzindo, cruzou a agressão
né, do lado positivo para o lado negativo, coisas que eu olhava bastante no passado, mas hoje eu vou num grau de profundidade microestrutural maior em relação ao que está aqui na tela, tá? E um outro momento, tá, um outro trecho, que começa aqui meio de 7, meio de 6 mais ou menos, e vai até às 4h25 da tarde, tá? Que também não dá para ver por aqui. Dá para ver que teve, né, um complemento de agressão, né? Ele veio, né, assim, o acumulado da agressão, né, acumulou de fato para um valor muito negativo, só que você não tem como saber no meio aqui do caminho se esse acumulado vai virar positivo e o mercado vai subir ou se ele vai continuar caindo. Ou seja, esse gráfico, do jeito que está aqui, não te mostra, não te conta a história do dia. Eu defini em outros trechos, tá? Em outras telas e joguei aqui. Tá? Falei, André, mas e essas altas? Você não vê oportunidade nessas altas? Tá? No período da abertura aqui, até aqui em cima, até antes das 10h14, e também essa alta aqui também, que teve aqui das 11 e pouco até aqui 11h47, você não tem momentos, outros momentos, que não significa que você não possa ter oportunidades nesses trechos que eu selecionei. Mas no nível microestrutural, em termos de direção de tendência para contar a história do dia, né, esses outros momentos foram marcados por atuação de outros players que, na minha visão de mercado, é muito mais difícil seguir. É muito difícil você seguir algoritmo, na minha visão. Tá? Não significa que não tem oportunidade, significa que dar front-running nesses algoritmos é muito improvável. Tem outras oportunidades que acontecem ali, que podem acontecer ali, publicação de indicador, que é News Trade, tem oportunidades de scalping, tem oportunidades de escora dupla que eu tenho usado para book, tem oportunidades do pote da pessoa física, mas eles não ajudam a contar a história do dia em termos estruturais. São trades diferentes do front-running, ok? E aí vamos lá, vamos começar aqui, tá? Das 10h15 às 11h06. Da onde que eu tirei isso? Tá? Você pode olhar isso, você deve olhar isso, na verdade, de duas formas. Deixa eu pegar o que eu montei aqui. Tá? A primeira delas, e mais fácil, tá? É você pegar aqui eu já peguei o trecho cortado. Você tem aqui alguém, tá? Algum cliente, tá? Atuando pela corretora Morgan, e eu selecionei já aqui das 10h15, tá? Até as 11h06. Tá? E aí o preço está em branco, tá? Selecionado no gráfico da esquerda aqui, e o azul é a posição líquida saldo da corretora Morgan. Não necessariamente é um cliente, tá? Por aqui não dá para saber se é um cliente ou se são mais clientes, tá? Mas aqui é a tela de evolução do tempo, é a primeira tela que assim, dá para ter um cheiro de que tem algoritmo. A tela que eu mais gosto e que eu mais aconselho é essa aqui, tá? Análise do player, tá? Em conjunto com aquela. As linhas vermelhas são barras de venda, é volume vendido em termos de participação no mercado, em termos percentuais, e as verdes de compra. Esse gráfico não fala se a compra foi agressiva ou passiva e nem se a venda foi agressiva ou passiva, ok? Tá? E aqui você tem uma noção também em termos de taxa de participação, que é uma coisa relevante também, que eu mostro nesses outros vídeos, taxas de participação abaixo de 1%, né? Numa corretora única, eu acredito que seja muito pouco. Quando elas começam a passar de 1%, tá? Especialmente quando você soma corretoras, tá? Elas começam a ficar significativas e podem impactar o mercado no mini índice. Tá? Então, tem essa tela, tá? E você percebe, pô, André, mas essa tela praticamente alguém pelo Morgan vendeu o dia inteiro. Tá? Esse é o ponto alto do vídeo, que eu vou mostrar mais pra frente. Tá? Eu estou mostrando que aqui eu olho algoritmo pela análise do player, pela tela análise do player, e também, tá? Pela tela que eu estava te mostrando antes, de evolução no tempo, tá? De evolução no tempo. Então, você tem o primeiro momento aqui, das 10h15 às 11h06, em que, pô, ele chega um momento em que a posição, ele para de vender a um ritmo relevante e, pô, ele começa a vender num ritmo relevante 10h15 e para de vender num ritmo relevante perto das 11h06, tá? Da manhã. Esse é o primeiro trecho. Tá? E deu uma bela oportunidade. Começa ali perto dos 780, 122.760, e ele vai te desligar essa primeira etapa do algoritmo perto ali dos 122.200. Pô, assim, um trade com risco-retorno bem adequado. Você vai entender por quê. Porque esse trade ele exige um stop, você não pode pôr um stop muito curto. Ele vai exigir um stop aí entre 150 e 250 pontos, tá? Mais ou menos, tá? Então, assim, risco-retorno adequado. O segundo momento, exatamente, o segundo momento foi alguém pela corretora JP Morgan, tá?
provavelmente não dá para dizer se é um cliente ou não. Tá? Aqui parece que operou menos cliente, tá? Tem mais cara de um algoritmo. Esse cara ligou ali perto das 10, da meio-dia e 6 mais ou menos, tá? E desligou perto das... Na verdade aqui tem outra sacada, tá? Às 4h44. Mas tem um evento que acontece 4h25 que não tem a ver com esse player, que vale a pena destaque, eu vou mostrar para vocês também. Tá? Mas o trecho em que ele vende bastante é da meio-dia e 6 a meio-dia e 44. Tá? Sendo que o azul é a posição líquida, ou seja, quanto ele está comprando, menos vendendo, não fala se é agressivo ou passivo, e o branco é o preço. Tá? Você fala, André, aqui já tem, né, um cara que liga um algoritmo ali perto dos 122.750, o mercado cai para o bola, cai 150 pontos, sobe para o 330 mais ou menos, ou seja, ele liga ali perto dos 150, vem 150 a favor, anda 150 contra a tua posição, e aí para depois, de fato, vir para baixo. E aí o sinal mesmo de saída, ele é um sinal aqui no 16h25 mais ou menos, né, no 121, 670 mais ou menos. Ele não pega essa última queda final, ele te fala para zerar, tá? Aqui um pouco mais alto, perto do 121, 650, mais aqui em cima. Tá? Tem esse segundo momento, que também não é que dá para ser visto, mas ele deve ser visto por essa outra tela aqui, análise do player, tá? Em que eu coloquei uma seta aqui marcando o primeiro horário da ligada, né, em que ele começa ali com taxas de participação de 1,5%, tá? Começa aqui, ó, 1,5% de taxa de participação, e quando ele começa a pegar tração, e aí nesse vídeo aqui, nessa tela ele está indo até o final, passa das 4 e pouco. Depois eu vou te mostrar em outra tela por que 4h25 era para se desligar, né, esse tipo de operação, mesmo esse cara não desligando o algoritmo dele. Tá? E aí, fora esse daqui, tá? Fora essa tela e fora a análise da evolução do player, eu também aconselho que para você entender de fato se aquilo é uma ordem algoritmizada ou não, que você tenha ali um Times and Trades daquelas corretoras pelas quais costuma aparecer algoritmo low frequency, para ver como esse cara está distribuindo, como é que esse 1% de participação na janela de tempo que você está identificando o algoritmo, como é que aquilo é distribuído, se aquilo é uma ordem única que gerou esse 1,5% de participação, ou seja, para mim isso não é um algoritmo, ou se é uma ordem cadenciada com um intervalo de tempo mais ou menos constante, ou semi-aleatório, mas com um intervalo de tempo que você, né, que você sinta a confiança de estar junto com ele, segundos entre as ordens. Tá? Ou seja, a cadência e o tamanho médio da ordem, se ela é agressiva ou não, tá? Se ele está a preços piorados ou não, tá? E o intervalo entre as ordens. Isso você olha no Times and Trades, né? Eu monto uma tela específica para cada uma das corretoras através das quais eu acredito que entra fluxo. Tá? Então é esse mix de tela, evolução do tempo, análise do player, que é essa aqui, e um Times and Trades específico para aquela corretora. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora eu queria te mostrar camadas extras aqui, tá? Em relação ao que eu falei. Tá? Vamos lá. E aí eu vou te mostrar esse gráfico, eu deixei separado. No segundo momento, tá? No segundo momento do dia, no primeiro, na verdade, desculpa, das 10h15, tá? Às 11h06, eu abri, tá? Ao invés de entrar na evolução do tempo, eu vim no evolução do player, tá? Na aba evolução do player, que eu criei dentro da Nelogica no plugin Tape Reading também. Tá? Aqui, o que você olha quando você clica na evolução do tempo é o que está em verde aqui, é a linha em verde, que é o saldo. O saldo através da corretora Morgan. Tá? E essas outras linhas, o que elas são? A amarela aqui é a agressão líquida do Morgan. A roxa, é o passivo líquido, é tudo que foi feito de forma passiva. O agressivo menos o passivo vai dar o saldo. Tá? Um menos o outro vai dar o saldo. E o azul é o preço médio, coisa que eu dou menos importância, mas dou importância em alguns momentos específicos, que aí fica para outro vídeo, né? Não fica para esse aqui, tá? Vamos lá. O que você olha aqui? Você olha claramente que na maior parte dessa ligada nesse algoritmo, o saldo vendido que esse cliente, né, que executou pelo Morgan, tá, foi agressivo. Tá? A maior parte. Teve uma compra passiva, mas ela é muito menor do que foi vendido de forma agressiva. Para mim, na minha concepção de dar front running, eu prefiro estar seguindo um robô agressivo do que um robô passivo. É muito raro um robô passivo causar preço. Tá?
Acontece? Acontece. Eu prefiro um robô agressivo. E aqui, esse robô era agressivo. Ou seja, você via a posição líquida dele, em termos de agressão líquida, praticamente é ela que explica o saldo negativo daquele período. Tá? Esse é o primeiro ponto. Mas tem outro. Tem outro na outra etapa, que é a do JP, que é da meio-dia 6 às 4h44, mas que eu falei que o trade acaba ali nas 4h25 por uma outra razão. Olha esse trade aqui, como praticamente 100% da ordem do cara é uma ordem agressiva. Quase que 100%. Como é que eu sei disso? O verdinho é o saldo, o amarelo é quanto ele agride, praticamente é a mesma linha, e o rosinha ali é quanto ele vende passivamente. Ele vendeu aí, ó, 1.000 lotes passivo, sendo que ele vendeu ali 20.500 mais ou menos agressivo. E o saldo foi quase 21 mil aqui. Ou seja, praticamente toda a venda dele do processo da segunda ligada foi uma venda agressiva. Esse tipo de trade, né? Esse tipo de algoritmo eu gosto, é o que eu gosto de seguir. É o que tem uma ordem, né, cadenciada, que eu não estou mostrando aqui, que é pelo Times and Trades, mas que ele é mais agressivo do que passivo, ok? Esses são os melhores. Tá? E o que eu ia falar? Que tem uma sacadinha. Tá? A sacadinha está aqui nessa tela aqui. Tá? Vamos lá, aqui tá os dois. Tá? Não, desculpa, aqui tá só alguém que vendeu pelo Morgan. Olha aqui. O que eu falei? Que a ordem, se eu puser o do JP, vai complicar demais aqui, eu vou colocar na evolução do tempo. Então aqui você tem alguém vendendo pelo JP na linha verde, tá? E alguém que vendeu pelo Morgan, você fala, peraí, mas o Morgan tem aquela posição da manhã, né, das 10h15 às 11h06, mais ou menos, que é aqui, linha azul, ó, 10h15, 11h06, aqui eu estou olhando o saldo, não estou olhando se é agressivo ou passivo. Para eu fazer isso, eu tenho que vir nessa tela, né, evolução do player, tá? E você tem ali o cara do JP que entrou 10h15, meio-dia 15, desculpa, e foi, na verdade ele foi até o fim do dia, mas eu falei que 4h25 tinha um sinal para sair. O que é esse sinal para sair das 4h25? 4h25 você tem alguém pelo Morgan que começa a venda agressiva do Morgan. Você tem duas pessoas, dois players na verdade, que começam a vender ali depois do meio-dia e pouco. Tá? Alguém pelo JP, que é linha verde, e alguém pelo Morgan. Você fala, André, não, pelo Morgan não, olha o saldo aqui constante. Só parece que tem alguém vendendo depois das duas pelo Morgan. Tá? Olha aqui. Olha que interessante isso aqui. Quando você vai lá, pega saldo do Morgan e vem aqui na evolução do player. Tá? Olha a ponta agressiva de alguém pelo Morgan, que é o amarelinho, vendendo o dia inteiro. E alguém passivamente comprando, que é a rosinha, o dia inteiro. Um menos o outro dá o saldo, que é o verde, que parece que não vai para lugar nenhum. Só que você tem um cara vendendo agressivo e um cara comprando passivo. E o preço caindo. Isso por si só não diz nada. Isso somado a uma outra corretora, que no caso era o JP, vendendo agressivamente, com 1% de participação, de novo, que eu vi nessa tela aqui, 1% de participação pelo JP. Quando você soma com o do Morgan, que também tem alguém que vende o dia inteiro perto de 1%, tudo bem, aqui no começo do dia não está 1%, mas mais para cá, meio-dia e pouco, tá? O cara que está vendendo, ele está vendendo, tem um algoritmo ligado de venda aqui, tá? E tem um cara comprando passivamente. Essa tela aqui te fala que tem um algoritmo, tá? Para quem sabe olhar a frequência de ordens, e quando você abre esse 1% aqui no Times and Trades, olhando a cadência das ordens, tem um algoritmo ligado. Se você só olha saldo do Morgan, parece que dá meio-dia até aqui, você teve que ele não foi para lado nenhum. Né? Subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, mas nesse período do meio-dia aqui, né, meio-dia e pouco, até as 2 e pouco da tarde, você tinha um algoritmo de venda agressivo ligado. De novo, que você não pega pelo saldo, você pega, tá, pela análise do player, por aquela tela, tá, em que você vê a posição do cara, né, o vermelhinho de forma constante, a 1,5 de participação de forma cadenciada. E você pega também, pelo Times and Trades, a sequência de ordem do cara no tamanho X, no intervalo de tempo adequado também. Tá? Bom, esse é um dos pontos. Ou seja, eu quis abrir para vocês aqui, né, essa ideia de que às vezes o saldo está zero, né, muito próximo de zero, que é esse verdinho, só que você tem um cara vendendo com algoritmo agressivamente
em tal caso em amarelo aqui, né? E na mesma corretora você pode ter esse mesmo cara, não sei, tá? Se é esse mesmo cara passivamente saindo, se é aquele robozinho de engrenagem que eu digo, né? Um HFT, não sei, ou se esse cara que está vendendo agressivo aqui é um player e esse cara que está comprando passivo é outro player. Tá? Se está fazendo engrenagem com outra corretora agressiva, não sei. Tá? O fato é que ele está empurrando o preço. A ponta agressiva, somada com outro algoritmo ligado pelo JP Morgan também, tá? Alguém ligado pelo Morgan aqui, agressivo, somado à taxa de participação do JP, tá? Te mostra que tem um algoritmo frequente ligado, né, na venda. E o que eu falei para você lá, que aquela posição, né, aquela segunda etapa do dia, né, acabaria, né, às 4h25 e não às 4h44, seguindo a ordem do JP, que não parou. A ordem do JP não parou 4h25, ela continuou. Tá? Ela continuou até no mesmo ritmo até 4h44. Mas por que 4h25 você teria que ter tomado uma atitude? Porque alguém pelo Morgan aqui, ó, às 4h25 é a hora que a ponta agressiva de alguém operando pelo Morgan começa a perder ritmo. 4, ó lá. Alguns minutos, ainda aqui até as 4h14 tem ritmo, tá? 4h25 ela já passa algum tempo perdendo ritmo. Opa! A dupla camada de venda que você estava olhando, né, que alguém executando pelo Morgan, mais alguém executando pelo JP, você perde esse cara executando aqui pelo Morgan. Opa, né, é um fator a menos contribuindo para o teu lado, é um parceiro a menos, e lembrando que a taxa de participação dele não estava muito alta, e a do JP também não estava muito alta. Quando você perde metade de uma força que está jogando para baixo, opa, para mim já não faz sentido. Ah, André, mas caiu depois. De fato, caiu mais, sei lá, 200 pontos depois dessa desligada. Ok, assim, é a imperfeição da análise, não dá para você ser perfeito, pegar tudo. Mas em termos de risco-retorno, não era viável mais, das 4h25, ficar vendido, tá, apostando no front-running, porque, putz, esse cara que vendeu o dia inteiro, ele te mostrou que perdeu ritmo 4h25. Ele podia depois voltar a ter ritmo na venda? Sim. Daria para você fazer uma nova entrada? Talvez. O risco-retorno já não é muito bom quanto no começo do dia. Entrar às 5 da tarde para dar front-running em algoritmo, cara, é uma ordem muito curta, geralmente é um scalping que você faz em cima disso aqui. Agora, para você segurar ali para a última hora do dia, geralmente não é. Ah, nesse caso teria dado certo? Teria, mas assim, talvez por outros motivos, por outras camadas que o mercado deu essa nova pernada de baixa. Talvez por onda de HFT, talvez por outros motivos. Então, assim, o que eu quis mostrar aqui, na verdade, a questão de contar a história do dia, né, o fato ali de... Você tem um dia que caiu bastante, mas ele tem dois momentos muito distintos. Ou seja, você tem um primeiro momento das 10h15 ali às 11h06 e um segundo momento das meio-dia 6 mais ou menos, às 4h25. Ou seja, para não confundir, primeiro, né, para mostrar esse tipo de oportunidade. Segundo, para não confundir que era só ter tido um sinal na manhã ali com alguma média ou quando rompesse a VWAP lá, que era só ter feito uma venda lá na manhã e que era para ter segurado o dia inteiro. Foram dois momentos. Uma venda, uma zerada de venda. Uma nova venda, uma nova zerada de venda. Não dava para saber depois das 11h06 que o mercado ia continuar caindo. Não dava para ter certeza. Você não tinha algo corrente, tá? Informação corrente, ali, segundo a segundo, minuto a minuto, tempo a tempo, te mostrando, olha, é para baixo, é para baixo, é para baixo, é para baixo. Tá? Não tinha, até tinha alguém pelo Morgan ali, mas vendendo, mas também tinha alguém comprando. Né? E esse cara do JP não estava ligado na parte da manhã, ele ficou desligado das 11 a meio-dia e pouco, meio-dia e 6, que o cara ligou de novo. Aí sim você tem um cara te reforçando a cada 10, 15 segundos, que é o intervalo entre as ordens do cara, opa, ó, tô vendendo, hein? Tô vendendo, hein? Tô vendendo, e eu posso continuar vendendo, hein? Tô vendendo, hein? Tô vendendo. Ele tá te dando passo a passo da caminhada o que ele tá fazendo. Ele tá te ajudando a carregar o trade, mentalmente. Que é muito diferente de você, sei lá, perder o ajuste lá em cima, faz uma venda e o mercado pode cair 1.000, 5.000, 3.000. Ele não está te contando uma história segundo a segundo que reforça o pensamento de ficar vendido. Okay? Para mim é muito diferente. Tá? Para mim, esse trade que você consegue ter lógica operacional
instante a instante, te dá muito mais confiança, né, de ir seguindo, de ir fazendo. Especialmente porque você vai tomar porrada em alguns momentos no mercado. Todo mundo toma, eu tomo, você vai tomar e por aí vai. Né? Depois das porradas, ter esse grau de convicção, de confiança, né? E ter alguma informação que vai te dando instante a instante. Estou dizendo instante a instante porque o intervalo entre as ordens pode variar. Dei 10 segundos aqui, mas não é esse padrão. Mas instante a instante que vai te dando sinalização de que você está com a posição para o lado certo é muito melhor do que você fazer um trade na manhã e simplesmente jogar na mão de Deus, logar para o stop e cara fala, para onde vai? Esse cara pode ganhar mais eventualmente em alguns dias? Pode. Ele pode pegar um trade muito maior. Pode. A confiança dele é maior ou menor, que você acha? Um cara que só larga uma posição na abertura e acabou. Ele pode dar sorte. Quem ganha por sorte, perde por azar. Tá? É isso. Eu espero que você tenha gostado. Tá? Se você gostou, você clica no curtir. O YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para quem tem interesse. E o que eu sempre peço, de verdade, é para você comentar aí embaixo a tua opinião sobre esse vídeo aqui. Se você achou, se você gostou, achou complexo, achou fácil, já faz, não faz, nunca tinha parado para pensar, já usa, não usa essas ferramentas, como segue ou não vê isso, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Beleza? Abraço, boa semana e um excelente ano de 2025 para você. Até mais.